tudo será dividido, e isso já impacta de alguma forma, e, aliás, já impacta muito na nossa vida e no nosso futuro. Para quem não entende, o que está pactuado vai ser mantido. Você acha que a divisão do royalties... Vai ser dali para frente. Vai ser dali para frente. Eu acho que não pode retroagir, seria uma incoerência do Supremo. Tenho fé muito grande que eles não dariam essa falha técnica no julgamento. Eu acho que o que está estabelecido será mantido. E para frente, inicie-se a nova divisão com os demais estados, e o que, de certa forma, já vai gerar um impacto enorme gigantesco. Na nossa cidade. Mas tem que se pensar assim, César, muito brilhante sua ponderação. A gente vai precisar cada vez mais de pulso firme, né? Eu acho que o gestor que assumir Campos no ano de 2021 tem que ter muito pulso firme, aguentar muita crítica, né? E bater na mesa para poder limpar a poeira, porque é difícil. A gente tem que aprender a lidar com os tributos que a gente tem, que é o que gera, né, o dinheiro para o nosso município. E, enfim, dentre as medidas, melhorar através de georreferenciamento para poder impactar no aumento de IPTU. Isso é normal, né? Aumento que eu digo da taxa, no aumento dos contribuintes. A gente vê, por exemplo, Caxias tomando por base uma última análise do TCE que eu analisava, você vê que quase 40% da população das residências não estavam contabilizados ali na contribuição de IPTU, porque não estava devidamente cadastrado. Então são coisas que a gente tem que corrigir, porque não pode pagar pelos outros, né? Tem que todo mundo contribuir dentro do seu limite, da sua proporção. Então isso aqui em Campos eu acho que é uma das marcas que deveria ser repensada. A gente tem... Campos é um município enorme, muito extenso, né? E que isso tem que ser olhado com muito carinho, porque ajuda a melhorar muito a receita do município. Problema também do ISS, né, Arnaldo? Nós abordamos aqui com o Vitor. Nós abordamos aqui. Perfeito. ISS para o município e CMS para o Estado é o sangue que gira no corpo, né? A gente Exato. tem a parte tributária, ela, em todo sentido hoje, com a crise que a gente vive, tem que ser trabalhada com todo o critério do mundo, com muita atenção. Agora, quando a gente fala dessa questão dos royalties, Rodrigo, eu encontrei com a prefeita Carla Machado ontem, né? A gente estava conversando sobre isso também, ela falando sobre esse receio dessa votação, do que pode acontecer dali em diante. O que se fala muito é que o Estado do Rio, de maneira geral, pode quebrar se essa divisão de royalties acontecer. Essa preocupação chegou à Alerj também? Você, como deputado, está lá no seu primeiro mandato, falou, como você colocou aqui, está em duas comissões importantes, sobretudo o CCJ, que é a comissão mais importante da casa, e a Finanças e Orçamento, a outra. Diria que é a segunda mais importante da casa, né? Essa preocupação também chega à Alerj? Os deputados estão preocupados com isso? Claro, imediatamente. A gente debate isso todo dia, né? O Luiz Paulo, inclusive, tem puxado... grande parte dos parlamentares dando atenção especial a isso, e por coincidência, Arnaldo, no dia que foi pautado, né, a Folha imediato colocou, e eu fui o primeiro a chegar no ouvido do presidente, né, durante a sessão em comunicado. Ninguém sabia ainda, foi tudo, todo mundo pego de surpresa, mas na verdade foi um furo que eu peguei da Folha e imediatamente levei para o plenário. E ali eu senti, naquele dia em especial, pegando um gancho na sua pergunta, que foi meio... desabrochou todo mundo no plenário. Quem tem consciência de fato do impacto que isso pode causar na gente aqui, você via o semblante do Luiz Paulo caiu, do André Siciliano, ficou assim, todo mundo... A gente queria acabar com a sessão logo para poder ir lá para dentro conversar isso. Mas é um tema que a gente vai ter que enfrentar, não tem jeito. Falando aí da Alerj, né, vamos aproveitar esse último bloco para a gente falar do mandato. É seu primeiro mandato, você foi candidato pela primeira vez, saiu vencedor das urnas, está aí no seu primeiro mandato de deputado, e você construiu uma aliança muito forte com o presidente da casa, André Siciliano, né? O Solidariedade tem você, tem mais quem de deputado? Eu, Vandro Família, que é de Magé, e o Anderson Alexandre, que é o ex-prefeito Silva Jardim, que ontem tomou posse. Então são três, eram dois até pouco tempo, então, 3 candidatos, e você, como eu falei aqui agora, chega a 2 comissões importantes, o que demonstra uma boa articulação. O André Siciliano, aqui na feijoada da Folha, apesar de você colocar ainda aqui, constrói uma candidatura, mas pensando em um grupo, o André foi muito enfático. Meu candidato é Rodrigo.
Como se fez essa aliança e como vai ser esse apoio do André numa possível candidatura em 2020? Arnaldo, na verdade, mais uma vez eu quero aqui ressaltar meu pai, que eu acho que é o maior educador que eu tive, e são posturas que eu aprendi com ele que me fazem muitas das vezes abrir o caminho sem que a gente até perceba o que esteja fazendo. Eu, na verdade, conhecia o deputado André Siciliano muito superficialmente, do tempo que trabalhei no Tribunal de Contas do Estado. O André ia muito lá, tinha uma boa relação com alguns conselheiros. E a partir do momento que a gente se elege, Marco Antônio, é até engraçado, na segunda-feira, na quinta-feira antes da eleição, né, prévia da eleição, eu recebo uma ligação do ex-deputado, grande amigo, Dr. Sérgio Zweiter, que inclusive tinha me pedido um apoio aqui para o Rodrigo Maia, dentre aqueles apoios que a gente faz, né, para poder aglomerar um pouco para cada um, para deputado federal, e me coloca o presidente, até então interino, André Siciliano, na linha, e brinca comigo. Fala aqui com o nosso presidente, vou precisar de sua ajuda, e eu brinquei ainda, falei, pelo amor de Deus, eleição é domingo, né, eu não sei ainda se vou alcançar o êxito, vamos esperar. Eles brincando, não, você já está eleito, a gente está medindo por pesquisa e tal. Não, mas vamos esperar, mas pode ter certeza que a gente volta a falar. E o engraçado, Marco Antônio, que na segunda-feira, em torno de meio-dia, eu já eleito, né? Digamos que na boa ressaca da vitória, uma chuva de ligações da capital já pedindo voto. André Correia, que até então era candidato, e alguns deputados por André Siciliano. É que começa que você vai tomar noção do tamanho daquela confusão toda. É aquela confusão que dá vontade de você desligar o celular, exatamente, né? Mas mas não pode. Não fujo a um bom enfrentamento, e na terça eu já tinha que voltar ao Rio, estava com o escritório, de certa forma, deixado de lado com os sócios, porque todos sabiam que eu estava aqui na campanha, mas a gente tem que retomar a vida, e chegando lá, começam as articulações, mas eu tomei ali alguns pedidos, Arnaldo. Acho que o grande carinho de André comigo vem daí, ele fala isso para muita gente. Dentre alguns amigos em comum, uns 4 grandes amigos que eu devo muita gratidão, me pedem por André nessa sucessão da semana, terça, quarta, quinta, que se passou da eleição. E eu fiquei até meio que na parede, porque eu sou muito da filosofia de que amigo de amigo meu é meu amigo também. Então entro na sala da presidência, ele precisava falar comigo, me apresento, de fato, e já falo para ele, presidente, eu vim aqui para te dizer que o senhor colocou os seus melhores advogados para me pedir. Grandes amigos a quem eu devo gratidão me pediram pelo senhor, então amigo de amigo meu, amigo, né, é amigo meu também. Então estou dando minha palavra para o senhor, pode ter certeza que o legado que eu trago de família é quando eu dou a mão, não volto atrás, pode contar com o meu voto. E levantei, porque eu tinha que de fato voltar a minha vida no escritório. Peraí, vamos conversar. Falei, não, perde seu tempo aí, tentando convencer os demais, o meu o senhor já tem, e fui embora. Daí vem o carinho, que realmente era um processo que eu acho que a André até perderia a eleição, Arnaldo, aqui entre nós, mas ainda assim eu havia dado a minha mão a ele, e acaba acontecendo a prisão do André Correia, e o caminho acaba se facilitando, e o presidente André, que é uma pessoa que eu devo muito carinho, muita gratidão, hoje se tornou de fato meu amigo, eu posso dizer que é meu amigo, eu não trato o André, o respeito que eu trato o André como presidente é ali no parlamento, mas se tornou meu amigo pessoal, e que de fato, quer perguntar antes de eu concluir? Não, pode concluir. E que de fato tem sido um grande incentivador para que eu dispute a eleição em Campos. É como eu falei com você, em momento nenhum eu falei, e André é outra grande testemunha minha, que já falou isso inúmeras vezes, eu já falei para ele, André, isso por hora não passa no meu coração, não passa na minha cabeça, eu estou focado em fazer um bom mandato, é algo para quem realmente tem responsabilidade, Marco Antônio, você ser deputado é algo muito grande, né? Uma comissão de Constituição e Justiça naquela casa não é brincadeira, me consome muito, eu tenho, minha vida, Arnaldo, eu tenho chegado na Alerj 8 horas da manhã, entre a Alerj e o escritório, porque é praticamente do lado do meu escritório, eu chego 8 horas da manhã, estou chegando em casa uma média de 10 horas da noite. Minha vida tem sido muito intensa de trabalho, então acaba nem sobrando tempo para que eu pudesse estar, se ainda quisesse, fazendo articulação para prefeito aqui, eu trabalhando na cidade de Campos. Tenho tentado me virar quando chego nos fins de semana para dar atenção à base, dar atenção, né, à população da melhor maneira possível, mas André tem sido sim, assim como André, muitos outros. O que ocorre, na verdade,
na esfera de poder ali da capital, que muita gente tem tentado me incentivar para que desperte em mim o desejo de disputar uma eleição, mas que, repito, amigo, agradeço muito o carinho de André, tenho falado isso com ele, ele já deixou isso colocado, inclusive, com os demais parlamentares, gosta de todos, mas vai esperar o meu posicionamento sobre a eleição em Campos, para aí sim ele decidir para onde vai. Entendeu? Então a verdade que ocorre ali é isso, como tem também numa parte do governo do Estado, alguns incentivos para que eu dispute, para que eu fosse candidato, mas isso é normal do jogo, né, Marco Antônio? Eu acho que quando você entra em campo, quando você se torna deputado, é natural que sua militância começa a se empolgar e achar que você deve concorrer, ou que alguns eixos da sociedade civil, é normal, isso tudo é normal, é do jogo político. Mas, repito, eu só tenho a agradecer a confiança de muitos, principalmente da capital, né, que tem me incentivado muito, são pessoas importantes, que hoje eu prefiro até não relatar para que não crie ainda mais, ou parecer que eu estou fazendo palanque, porque não tem nada disso, pelo contrário. Estou até buscando correr um pouco para poder me dedicar ao meu mandato, de fato, para que a gente converse a eleição no momento oportuno. O que eu estou fazendo, sim, repito, é esse trabalho de base, de aliança partidária, de espaço, de trazer grupos que pensam no melhor para Campos. Isso eu tenho que fazer o tempo todo, enquanto parlamentar. Você, como um deputado novo, de primeiro mandato, e tem outros, né, lá no Rio, como é que vocês enfrentaram, como é que vocês se viram diante de uma certa descrença na Alerj? A Alerj foi por muito tempo bombardeada e ultimamente, né, tivemos aí 3, 4 presos e escândalos. Como é que vocês veem isso numa casa tão importante, né, para o bem-estar de uma cidade, que é a Assembleia Legislativa? Bela observação, Marco Antônio. Eu vejo por dois prismas. Na verdade, lamentável, porque é uma coisa que denigre muito a imagem do parlamento, você ter deputado preso, deputado saindo algemado, que busca apreensão dentro do parlamento. Assim, são coisas que, no momento que a sociedade busca resultados, né, de uma forma até desesperada, isso joga muito, muito contra a gente. Posso dizer que o pior foi ter que enfrentar isso em toda a campanha. Ali que foi massacrante. Porque como você convencia, eu tive esse problema não, tive esse questionamento inclusive em casa, da minha própria mãe. Eu costumava falar isso nas reuniões. Minha própria mãe, certa vez, sentada em casa com ela, ela me questionou: meu filho, você vai largar sua vida toda arrumadinha, seu escritório no Rio, tudo bonitinho para ir para uma maluquice dessa? E tal. Então, assim, é engraçado, Marco Antônio, porque fui questionado por ninguém mais, ninguém menos que a minha própria mãe. Seria engraçado se não fosse trágico. Exatamente. Então, eu falei: mãe, eu acho que a gente não pode desistir, porque desde o momento que a gente passa a não acreditar, e essa frase não é filosófica, no amanhã melhor, Naldo, você não tem por que levantar da cama. Eu tenho que acreditar que eu tenho condição de dar uma educação melhor ao meu filho, que eu tenho condição de ajudar os meus amigos, né, que eu tenho condição de contribuir de alguma forma para o povo da minha cidade, porque desde o momento que a gente perde isso, a razão de viver começa a ser deixada de lado. Então, ponderei isso com a minha mãe, e além disso, o lado da política que eu gosto. Nunca escondi isso dela, ela sabe disso. Eu acho que antes do meu pai, eu sempre vivi mais vida pública, né? Sou fascinado pela política, acredito que a política, para quem gosta ou não, ainda é o meio de transformação social mais rápido que existe e mais eficiente, com todas as falhas que ela tem. Então a gente tem que enfrentar, acho que isso foi bom porque deu uma repaginada, deu uma limpada e uma nova conscientização do político, porque ele tem que saber que ele está sendo vigiado o tempo todo. E o outro prisma que eu queria pontuar, que também há muitos exageros. Tá? Eu tenho debatido muito isso, Marco Antônio, porque vai para a minha área profissional, eu acho que muitas das vezes o judiciário invade muita competência. Eu entendo que uma coisa é averiguar, investigar e punir. Perfeito. O rigor da lei tem que valer para mim, para o meu filho, para quem quer que seja, mas com a devida cautela. Eu vejo muitas ações pirotécnicas que expõem às vezes as pessoas, e a mídia é cruel. Vocês são profissionais da mídia e sabem disso. Uma página de jornal colocada: Marco Antônio suspeita de fraude na Folha da Manhã. Acabou. Pronto. Acabou. Posso provar 500 vezes que não fui eu, era outro Marco Antônio, mas vai ficar eu. Exatamente. De cara você já vai ser
combalido aqui no Grupo Folha da Manhã. Então, assim, é um cuidado que eu acho que, acima de todos nós, num Estado democrático de direito, tem que valer a Constituição. Direito de defesa, do contraditório, isso tem que ser sagrado. E digo isso não para defender bandido, não. Não digo isso aqui como advogado, não. Digo como cidadão. A gente tem que saber sopesar esse equilíbrio, e isso quem pode fazer melhor que ninguém é o Poder Judiciário. Não pode haver isso. Tem muita invasão de competência que às vezes se exagera. Digo como exemplo, misturando sempre o meu lado profissional com o político. Você tem um prefeito que eu não tenho contato algum, Marco Antônio. Nunca falei oi na minha vida. Rodrigo Neves, de Niterói. Afastado, algemado, preso, 1 milhão de acusações que você viu no jornal, ficou preso 4 meses, saiu, não teve sequer uma cautelar de afastamento do cargo. Está lá governando a cidade. Não é incoerente? É. Não me preocupa isso, Arnaldo? Porque se ele vai numa capa de jornal, que está acusado do Deus, o diabo e a terra, 4 meses depois ele sai, ele está apto a voltar a comandar uma cidade do tamanho de Niterói, alguma coisa errada aconteceu. O jogador tem que analisar bem o que está acontecendo nisso aí. É. Então, assim, eu estou fazendo uma crítica construtiva para aquilo que eu amo fazer também, que é advogar, que é estar no meio do Poder Judiciário, para que exageros não ocorram. Tive como exemplo um grande companheiro que aprendi a gostar, Anderson Alexandre, do meu partido. Foi uma bancada que se elegeu com 3 parlamentares, e que logo após a operação lá da Furna da Onça, que prendeu os deputados, o Anderson foi preso, fruto de uma operação local no município de Silva Jardim, no qual ele era prefeito, né? Acusado de um monte de coisa. E quando você parte a fundo para poder ajudar, ou tentar entender, ou trabalhar, você percebe que aquelas brigas locais, porque ele também tinha uma linha, e já o critiquei, já pedi que ele repense, de críticas agressivas ao Poder Judiciário local. Então acaba criando essa confusão que o garotinho muito cria por aí afora. Isso é ruim, porque acaba a gente cometendo às vezes exageros para o campo pessoal, e você aperta a mão na hora de julgar. Mas, mais uma vez também, reconduzido, né? Ganhou por maioria no Tribunal de Justiça, está lá, assumiu o seu mandato, mas ficou 4, 5 meses fora. Entendeu? Acusado disso, daquilo, e agora está lá. Então é chato. Eu acho que é só esse equilíbrio que a gente tem que reencontrar, porque eleição e o poder político, principalmente, Marco Antônio, nos últimos 10 anos, judicializou demais no Brasil. E isso é ruim. O judiciário tem que buscar sempre ser imparcial e tocar aquilo que lhe cabe. O poder político tocar a parte dele. Óbvio, quando aqui acontecem excrescências da maneira que a gente viu acontecer por aí a colar, o judiciário tem que intervir, mas naquela medida ali. Essa é a minha consideração. Eu vou voltar um pouquinho para Campos, depois a gente vai para o cenário estadual e nacional, para a gente já está infelizmente chegando aí no final da entrevista, que a gente tinha assunto à vontade para a gente falar. Para falar um pouquinho de Campos, vou falar de uma sequência de notícias, tem um mês mais ou menos. Foi um embate que aconteceu ali claramente entre você e o vereador, hoje secretário de desenvolvimento, secretário de assistência, qual é o nome da pasta? Desenvolvimento Humano e Social, né? É que cada cidade tem um nome que a gente acaba trocando. O vereador Marcão. Foi uma série de toma lá da cá, um rebatendo, Marcão dizendo que você teve apoio do governo, e listou, botou que era todo o pessoal do PAD, chefe de transporte da saúde, pessoal de farmácias, Fundação Municipal de Saúde, liderados, chefia e trabalhadores das UBS de Correnteza e Parque Rodoviário. Chegou a listar quem do governo teria sido, digamos, liberado para apoiar a sua candidatura. Houve esse apoio mesmo com o aval do prefeito, e essa troca de farpas aí com o Marcão está superado? Arnaldo, como eu te falei, eu guardo muito respeito a qualquer pessoa, né? Eu não discrimino ninguém, do faxineiro ao prefeito da cidade. Agora, eu não posso me permitir estar lá no Rio trabalhando dia e noite, como eu estou, levando pancada da imprensa, porque a gente leva todo dia. Engraçado que a gente chega no plenário, Marco Antônio, é uma câmera da Globo numa entrada e outra na outra. Você não tem nem para onde fugir. Você não pode, às vezes, sequer, se seu filho te ligar, atender o telefone um pouquinho e falar, é urgente, meu filho? Senão a Globo diz que você não está prestando atenção na sessão, está no telefone. Está nesse ponto. Entendeu? Agora, ver seu nome citado de maneira incorreta e com injustiças. Então, eu não posso aceitar. Então, aquilo que eu falei, naquilo que eu achar que está ferindo minha honra, ou que estão falando mentira, eu vou me defender
nos meus limites ou fora deles. Agora, como assim, futrica eu não vou ficar. Como assim, nos meus limites? Não, se precisar, inclusive, perder o salto, eu vou perder, para me defender. Não tem problema nenhum de enfrentamento com ninguém. Né? Quem me conhece sabe disso, mas, como ele falou aí, que eu tive apoio de A, de B e de C, é natural, por exemplo, o chefe do transporte, né, que você falou da saúde. Isso. Para quem não sabe, eu sou muito amigo da ex-secretária Fabiane, de saúde, que foi secretária no município de São João da Barra, antes de ser secretária em Campos. E amizade eu não jogo fora. Entendeu? Não? Fabiane, doutora Fabiane, por exemplo, é testemunho do que eu sempre falei com ela. Que eu não estava acreditando no governo, não caminharia com o governo. Agora, nas nossas relações e conversas pessoais, não em conversas políticas. Aí tem um Fabiano, que é conterrâneo lá, seu de São João da Barra, que é meu amigo pessoal. É natural que ele, Arnaldo, queira me apoiar por amizade. Se você gosta de mim, tem uma relação pessoal comigo, fora editorial da Folha, é natural que você vou votar com o Rodrigo. Gosto de Rodrigo, acredito no Rodrigo. Agora, você vê que o Marcão acabou sendo tão infeliz que ele diz que liberar. Isso é crime eleitoral. Ele não tem que liberar ninguém, não é dono de ninguém. Eu não sou dono do servidor da prefeitura. Até porque eles precisam entender outra concepção de quem exerce mandato, tem que aprender. A gente está no poder de passagem. Tá? Quem fica na prefeitura é o servidor. Ele vai ficar ali até aposentar, até o cabelo branco dele chegar. Nós passamos, eles ficam. Por isso o servidor tem que ser respeitado sempre em primeiro lugar. Então, você pode ter certeza, onde quer que eu passo, eu não faria isso nunca. Ah, você está comigo, Marcão, você recebe comigo, você tem que votar aqui. Não tem essa conversa. Então é uma coisa que meu pai nunca obrigou também. Só aprendi isso. Caio Viana, a quem nós apoiamos no último processo eleitoral, testemunha disso. E lá no comitê, muita gente queria votar em Rafael. Eu nunca coloquei ninguém na parede. Falei da importância de ter um candidato nosso eleito, lógico. É a nossa base, é quem a gente estava apoiando, era do mesmo partido do meu pai, mas nunca obriguei ninguém, Marco Antônio. A pessoa vota em quem quer. Seja da minha família, seja em qualquer lugar. Esse regime ditatorial na casa de garotinho. Tem que fazer o que ele quer, tem que torcer pro time que ele quer, ser da religião que ele quer. Entendeu? Essa cultura dele acaba enraizando para todo mundo. Isso não pode acontecer. Então é natural que o Fabiano, dentro da amizade que tinha comigo, queria ficar comigo. A chefe do UBS, alguma coisa de correnteza que você está dizendo aí, salvo engano, é uma indicação do meu pai. Ela vai votar em quem? Agora, ele não diz que o meu próprio pai, o meu deputado federal, que um dos que eu mais trabalhei, que foi o deputado Áureo, presidente do meu partido, a quem guardo gratidão, porque respeitou todo o trato que fez comigo durante a campanha, de me dar vaga, né, de cuidar de mim de certa forma para que eu alcançasse meu êxito, que inclusive está aí hoje na UENF, proferindo uma palestra sobre Previdência, está lá agora às 9 horas. Ninguém fala que o meu pai falou, meu filho, eu por uma questão de composição com o governo, de respeito das minhas posições, vou caminhar com o Marcão. Para você ver o quão a gente se respeita dentro de casa, sem problema nenhum. Eu falei, pai, sem problema algum. Só não posso te levar nas minhas reuniões extras, quando for a sua, vou respeitar, é o seu candidato, mas o meu é Marcão. E isso foi tocado da melhor maneira possível, sem problema algum. Entendeu? Então, inclusive, o meu pai, que fica aqui registrado, ligou para ele porque não gostou do posicionamento dele. O meu pai foi bem claro com ele, não confunda as coisas, Marcão. Tudo que eu tratei com você, todo o carinho que eu tenho por você, eu sempre mantive. Inclusive, de certa forma, ficando sem dar o apoio total ao meu filho que ele precisava para o deputado dele. Então não confunda as coisas, não confunda Marcos com Rodrigo. São essas confusões, né, culturais do interior que a gente tem que mudar. Né? Não é porque meu pai está para lá que eu sou obrigado a ir. Lógico, eu não vou nunca contra meu pai quando o assunto é família, né? Quando o assunto é pessoal. Agora, divergir é natural, e lá em casa a gente se respeita muito quanto a isso. Pela minha opinião pessoal, por exemplo, eu já falava com meu pai, um ano antes da eleição, que ele não deveria ser mais sustentação do governo. Que aquilo não funcionava mais, que o governo tinha falhado e não ia a lugar nenhum. Por suas indicações, pelo movimento que eu via, por tudo, nas minhas considerações. Meu pai opinou por esperar mais. E sem problema nenhum, o mandato era dele. Uhum. Como no meu mandato também, não, meu pai tem plena liberdade para falar, me sugerir ou fazer o que quiser. Mas me respeita. Entendeu? Então, assim, o importante é isso acontecer. Então, que fique bem claro aqui, eu encontrei com o Marcão na feijoada da Folha,
foi até a minha mesa de uma maneira muito gentil, apaziguamos ali, falei, tá tudo bem, Marcão, um embate faz parte do jogo, só não deixe isso, cara. Não deixe as questões políticas passar para o campo pessoal, não precisa isso. Se desentender, não concordar nos caminhos que a gente tem a escolher no campo filosófico, no campo da política, não quer dizer que a gente precisa ser inimigo, precisa se atacar, precisa passar na rua, não cumprimentar um outro. Diga-se, por exemplo, o próprio Vladimir. Com todo o embate que a gente tinha de história familiar, e depois com tudo disso que eu sei, que ele que foi quem entrou com o pedido de impugnação de registro do meu pai, tirou meu pai da cadeira, eu não deixo de cumprimentá-lo. Esses dias eu cheguei lá na presidência para uma reunião, ele estava saindo, pediu vamos tirar uma foto. E tirei, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Até porque ele é parlamentar, ele representa a nossa cidade. Não pode haver essas brigas que aconteciam aqui antigamente. Né? Que Garotinho era governador, Arnaldo era prefeito. Um não falava com o outro, é quem paga a população. Está errado. Está errado. Está errado. A divergência fica no campo político. Agora, Campos tem que falar mais alto. Então, eu penso assim. Tem um tempo ainda? Temos um tempinho aí para uma última pergunta para o Rodrigo. Não, então eu vou fazer uma pergunta extensa, que aí ele fala de uma vez só. A pergunta extensa e a resposta extensa ou a resposta pode ser curta? Não, eu vou fazer uma pergunta de uma vez só, que aí o Rodrigo pode falar eu como analista político desses primeiros meses de governo, como que você está acompanhando o governo Whitson, o governo Bolsonaro. E você, vamos passar esfera a esfera, você falou sobre mudanças no governo municipal. Como que você acompanhou aí essas últimas alterações, sobretudo no campo político, né? O próprio Rafael anunciou em uma entrevista lá atrás, quando ele se coloca candidato à reeleição, que era hora de avançar politicamente. Essa entrevista foi dada à Folha, publicada no dia 30 de dezembro, dada ao Aloysio. Foi na última edição de 2018. E ele disse que era hora de avançar politicamente e vem. O Ábido sai da Câmara, vai para a Saúde, o Marcão vai para a Secretaria de Desenvolvimento Humano Social. Como você vê essas alterações no governo municipal e faça uma análise também dos dois governos que começaram agora, do Whitson e do Bolsonaro, para a gente encerrar a nossa entrevista. Arnaldo, eu acho que mudar é sempre bem-vindo, principalmente quando a coisa não está funcionando. Ele tem que buscar sim. Eu não sou um crítico da mudança em colocar A, B, C ou D. Me preocupa muito quando, no início, que ele versava sobre essas mudanças, muita gente de Garotinho sendo repatriado, isso sim me preocupou. A gente tem hoje, por exemplo, 40% do orçamento, aplicando uma média aqui, sendo usado na saúde. Nunca se gastou tanto na saúde do município e nunca se teve tanta crítica, né, do serviço que é prestado à população, por exemplo, no quesito saúde. Então isso me preocupa. Então, necessário uma oxigenação ali, uma mudança para ver se se alterava. Mas, enfim, eu continuo a afirmar aquilo que eu falei aqui. Todo cuidado deve ser dado na diferença do discurso para a prática. Rafael lá atrás pregou, de repente, de uma maneira muito intensa e demasiada para poder ganhar a eleição. E quando foi para o campo da prática não se aplicou muito. Então, esse cuidado eu procurei ter na minha eleição. Por exemplo, eu chegava num lugar, as pessoas, você vai fazer isso, vai fazer, eu não sei, Marco. Às vezes as pessoas falam, pode me dar um espaço para trabalhar? Eu falo, não sei o que eu vou encontrar. Não sabia de fato, eu não sei o tamanho do meu gabinete, não sei como eu vou encontrar a economia do Estado. Então tem que se ter muito cuidado naquilo que se promete. Porque eu acho que o grande pecado foi esse. Vendeu, vou manter a passagem, vou manter o programa social, vou manter isso, vou manter aquilo. Aí que foi o início, de repente, do precipício. Porque se ele não sabe como está a economia, como está o orçamento da cidade, tinha que se ter muito cuidado no que ia falar. Quanto mais vir na herança de quem estava vindo. Eu acho que esse sim foi um mau pecado capital do nosso prefeito. E já se sabia, né? E ele já se sabia, porque ele batia nisso na Câmara. Então o que eu questiono muito de Rafael é exatamente isso. As bombas, quando eu sou um ferrenho opositor e critico, e me proponho a assumir, eu já tenho que estar preparado para saber o que eu vou enfrentar e dar a solução. Então acho que esse foi sim o grande pecado de Rafael, mas ele tem que tentar. Ainda resta um ano e meio de governo, ainda que ele chegue aos patamares que se encontra e não consiga reverter o quadro, ele tem que sair de cabeça erguida, né? Tem que concluir o mandato dele da melhor maneira possível, acreditando naquilo que ele se propôs a chegar, porque faz parte. O jogo é esse mesmo, mas muito me preocupa porque
aqui também é uma crítica construtiva, eu acho a qualidade técnica do governo muito fraca. Entendeu? E soma isso às posições que são tomadas pelo núcleo duro de governo, acho que aí começa o início de muitos conflitos e jogos de interesse que acabam travancando a máquina. Você teria exemplo dessa fraqueza do núcleo? Por exemplo, você tem o filho de Abdo Neme comandando a prefeitura junto com o Rafael nos bastidores e Abdo secretário. Isso é uma coisa que muito me preocupa, entendeu? São conflitos que... Comandando de que forma? Ele é do núcleo duro do governo, é do núcleo duro do prefeito, das decisões, como o Hugo, entendeu? Pessoas que eu gosto, me dou bem, mas eu acho que há um conflito aí. Né? Como é que eu posso dar uma sugestão para melhorar o governo se meu irmão está num cargo-chave importante ali de ordenar despesa ou algo desse tipo? São coisas, né, que eu, na minha filosofia de administração, tem que ser misturado. Eu tenho uma filosofia que eu acho que não se nomeia quem você não pode exonerar. Entendeu? Tem coisas que não se misturam. No meu gabinete eu não gosto nem que me levar. Entendeu? Não. Porque ali é lugar para trabalhar. É lugar para estar filho, para estar esposa, para estar... Eu sou muito compenetrado quando o assunto é trabalho. Então, assim, respeito as divergências ou quem pensa diferente, mas eu tenho essa posição. Entendeu? Eu acho que existem coisas que não se devem misturar para que a gente alcance um resultado, para que a gente tenha autonomia de dar uma pancada na mesa e falar, está tudo ruim, e assim. Então, partindo para a segunda parte, que é quando você me pergunta das esferas, né? Vamos subir para a próxima, que é o governo do Estado. Eu acho que o nosso governador, o Wilson, está com uma grande vontade de mudar, né? Uma grande vontade de crescer. Já colocamos para ele, que nos preocupa um pouco, às vezes, a ansiedade. Por exemplo, quando diz, vou disputar a eleição de presidente. Isso é muito preocupante. Isso já foi colocado por alguns parlamentares para ele. Ele tem a vontade de trabalhar para isso. Todo mundo tem o direito e o desejo de sonhar e de ser o que quiser. Mas no seu tempo certo. Nós estamos no início de um governo, né, e não podemos pensar qual passo maior do que a perna. Essa digamos que eu acho que é uma parte só que já está sendo corrigida. E há uma boa vontade dele, porém, a gente acaba tendo que dar um desconto e a gente tem sido, de certa forma, a gente tem nos dado as mãos ali dentro do parlamento, porque ele era um magistrado. É um homem que conhece tudo de processo penal, de direito civil, mas que conhece pouco de política. E política, cá entre nós, a gente sabe que tem que ter traquejo. Você tem que sentar ali e saber exatamente a quentura da panela que você se encontra. Mas acho que ele está começando a pegar o feeling da coisa. O início foi um início um pouco turbulento, digamos assim, porque ele precisava aceitar que não se governa sem a maioria, tá? A gente tem que ouvir todo mundo, não adianta. Eu entendo que política você ouve inclusive a oposição, porque você vai tirar algum aproveitamento daquilo ali, você tem que conversar incessantemente, é a arte de ouvir e depois colocar em prática, depois que você colhe o melhor de cada um, mas eu estou acreditando muito que o Wilson vai dar uma alavancada, porque tem se proposto a isso, tem começado a agir de uma maneira conjunta conosco. O próprio presidente André, junto com a gente, obviamente, porque a gente representa a Casa de Leis, tem ajudado muito, abrindo mão de grande parte do duodécimo e doando para o Estado, para atividades como convocação de policiais civis, policiais militares, para comprar helicóptero, para investimento na segurança pública, dentre tantos outros programas. O André tem feito aí investimentos em conjunto com o governo na monta de mais de 150 milhões de reais para poder ajudar essa recuperação, porque é necessário. É aquilo que eu estou falando, a gente só cresce quando dá as mãos. Não adianta ficar torcendo para que o cara patine e tropece, porque no final quem paga a conta são os nossos filhos, é a gente que é a população do Estado do Rio de Janeiro. E no tocante ao governo federal, eu acho que é o que mais me preocupa. Eu, assim como o Marco Antônio ponderou, não sou um adepto do presidente Bolsonaro, não tenho nada contra, pessoalmente falando. Acho que o desejo da população era passar limpo e necessário era assim, mas entendo que Bolsonaro, com devido respeito a quem pensa divergente, não era o melhor quadro. Justamente porque é o que a gente costuma falar e não é do jogo. Não conhece. Apesar de ser um parlamentar que viveu ali na casa 28, 29 anos como deputado federal, a base eleitoral dele era os militares com um discurso
revolucionário que ele sempre vendeu. E aquilo ali ia mantendo as eleições dele, mas não o preparado tecnicamente para assumir uma encrenca que é a nossa República Federativa do Brasil. E hoje está lá nesse imbróglio que ele vive de reforma da Previdência, isso e aquilo, e não atende parlamentar, agora já começou a cair a ficha que tem. Enfim, toda a história do Brasil mostra que o presidente, gostando ou não, quem quer que seja, não é, Marco Antônio? O presidente que não sentou com o Congresso não chegou a nenhum. Caiu. Não adianta, é uma casa plural, composta do Senado, composta pela Câmara Federal, entendeu? 81 senadores, 513 deputados, não tem jeito. A gente gostando ou não, esse é o formato que a gente tem da Constituição e a gente tem que respeitar e tem que praticar. Joga todo o peso na Previdência. Acho sim, é um grande problema hoje que atravanca as contas públicas. Mas não é a solução não, Arnaldo. Está apostando todas as fichas nisso. Não é só a Previdência que vai resolver o problema do endividamento. Não é só a Previdência. Agora, me preocupa muito. Por exemplo, essa semana eu vi o presidente indo na Câmara para poder querer passar a pauta dele da multa. Isso é triste de ver. O presidente não é porque ele é presidente, mas não tem que estar perdendo tempo com isso, com o tamanho da equipe que tem. Entendeu? Então tem que ter um traquejo melhor politicamente para poder ultrapassar as barreiras, porque o Brasil está parado. A grande crítica que eu faço também construtiva é que nós já estamos no mês 6 e, se a gente olhar, não houve uma agenda positiva sequer do governo federal. Eu acho que a gente pode... Aqui eu estou entre jornalistas e, se a gente puxar na memória aqui ou em relatos, né, do que a gente tem publicado aí, não tem nada, não tem uma agenda positiva que o Brasil fez até agora. E com isso, por derradeiro, a gente paga uma conta imensa. É a recessão da economia, é o desemprego batendo no teto e tantas outras coisas mais. Bom, são 8h45, passamos um pouquinho, mas valeu, porque o papo foi excelente com o Rodrigo. Rodrigo, obrigado, volte quando você quiser. Você sabe que você tem as portas abertas do Folha no Ar primeira edição, no Folha no Ar segunda edição, com Cláudio Nogueira. E muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Marco Antônio, eu que quero agradecer ao Grupo Folha da Manhã, quero deixar um beijo aqui para a Diva Abreu, pessoa que eu nutro um carinho enorme, nossa Laurinha também, estou sempre em contato, quero agradecer aqui a gentileza de vocês, é um programa maravilhoso, né? Tem se destacado muito a rádio, agradecer esse companheiro Arnaldo Neto pelo brilhantismo sempre em suas matérias, o companheiro Beto aqui também que está com a gente, o companheiro Ícaro que chegou, então enfim, muito obrigado pelo espaço que me foi permitido aqui, espero poder ter contribuído de alguma forma, peço perdão se alguma ponderação aqui de alguma forma foi exagerada, mas como é ao vivo a gente tem que ir se virando nas perguntas e nas respostas, faz parte do jogo, mas enfim, eu desejo que de fato a gente possa, né, todos envolvidos, principalmente na gestão do município, do estado, nós parlamentares, de alguma forma contribuir para que o país possa avançar. De verdade, a gente precisa disso porque o povo tem sofrido muito. De verdade, e isso é muito preocupante. Muito obrigado, Rodrigo. O Arnaldo fica comigo, daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui a alguns comentários e vamos ao intervalo, já voltamos. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10